sobre o Evangelho. A Bíblia vai nos afirmar em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós. E Deus nos salva em Cristo Jesus. Por meio da morte de Jesus, Deus nos salva da condenação e Deus nos salva do pecado. E exatamente porque Jesus precisava morrer para nos salvar, exatamente porque Jesus precisava morrer na cruz para nos salvar, já que Ele é onipotente, Ele possui todo o poder. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero que você saiba exatamente o porquê Jesus precisava morrer por nós. E para explicar isso, eu quero primeiro falar sobre a criação. Deus, quando cria o ser humano, Deus ele cria perfeito. Deus ele o cria à sua imagem e semelhança. Não havia nenhum pecado no homem, não havia nenhum defeito, não havia nenhum erro, nenhuma corrupção. Mas quando Adão e Eva eles resolvem desobedecer a Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai nos dizer que o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte e toda sorte de consequências. Todas as consequências que nós vemos hoje na humanidade, que nós vemos hoje em nós, que nós vemos hoje nas pessoas, até na própria natureza, isso é derivado desse pecado original de Adão e Eva. E o homem que tinha sido criado perfeito, e o homem que tinha sido criado para viver em comunhão com Deus e em um relacionamento íntimo com Deus, agora resolveu viver afastado de Deus. A sua natureza mudou. Ele que era bom passou a ser mal, ele que era alguém, a imagem de Deus, passou a ser alguém ruim, alguém contrário àquilo que Deus o criou para ser. Só que ali Deus faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que poria fim no pecado, que resolveria esse problema do pecado. E eu digo problema por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. E se Deus é puro, Ele precisa punir o pecado. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E então, Deus ficou impossibilitado de se relacionar com o homem, porque um Deus que é santo, Ele não pode conviver com o pecado. E aqui é onde está a obra de salvação de Deus para conosco. Por quê? Deus, Ele faz essa promessa que nos salvaria. Nós, seres humanos, estamos, por natureza, condenados, porque nós somos maus e o salário do pecado é a morte. E a nossa natureza, nossas vontades nos levam para longe de Deus. Só que na plenitude dos tempos a Bíblia vai nos dizer que Deus envia Jesus. O próprio Deus nasce, o próprio Deus se faz humano, se faz servo. Tudo isso para quê? Tudo isso para sofrer a nossa morte. Como assim sofrer a nossa morte? É interessante te explicar que nós, ao pecarmos, o ser humano a pecar, ele cria uma dívida com Deus. Deus precisa punir o pecado e o resultado do pecado do ser humano é a morte. Ele morre espiritualmente ali no ato do pecado, ele começa a morrer corporalmente ali. E Jesus vem para morrer em nosso lugar. E o que ilustra muito bem isso é quando Jesus está ali, depois de ser açoitado, e Pilatos resolve soltar um dos prisioneiros ali, e está ali Barrabás, um malfeitor, um assassino, alguém merecedor daquela condenação. A cruz que havia sido feita naquele dia era feita para crucificar Barrabás, só que Jesus aparece de última hora. E ao Pilatos perguntar ali para a multidão, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? Jesus, ele veio como humano, mas ele não nasceu dos resultados das paixões humanas como nós. Jesus foi gerado de forma milagrosa no ventre de Maria. Jesus nasceu de uma virgem sem pecado e ele viveu e fez totalmente a vontade de Deus. Ele foi alguém perfeito, ele cumpriu toda a lei de Deus e a morte não tinha poder sobre ele, já que o resultado do pecado é a morte. A morte não tinha poder sobre Jesus, já que ele não pecou, já que ele não errou. Só que ali existe uma troca na cruz. Barrabás representa nós, seres humanos, nós merecedores da condenação. A cruz de Barrabás era a nossa cruz.
A cruz não foi feita para Jesus, só que Deus mostra o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós pecadores. Deus mostra o seu amor por nós, entregando a vida do seu Filho para morrer em nosso lugar. E o que Jesus faz? Jesus leva sobre ele ali na cruz todo o castigo, toda a condenação e paga a nossa dívida diante de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, para que hoje nós pudéssemos desfrutar novamente de um relacionamento com Deus, porque nós somos justificados para sermos aceitos e salvos diante de Deus, não por aquilo que fazemos, não por quem somos, já que somos pecadores, mas por meio da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus paga a nossa dívida, sofrendo o castigo que era nosso. E Jesus ressuscita ao terceiro dia, para nos dar uma nova vida. Jesus, ele dá um recomeço para a humanidade. Aquilo que pareceu que tinha sido perdido no Éden, Deus põe o seu plano em prática e Deus consuma o seu plano em Cristo Jesus. E Ele nos envia a anunciar esse evangelho de salvação. A Bíblia nos diz que todo aquele que crê é salvo. Porque Jesus não veio ao mundo para que condenasse a humanidade, todos já estavam condenados. O resultado do pecado de Adão levou todos nós à condenação. Mas pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus, nós podemos ser salvos. Nós podemos ser livres da condenação. Então creia que Jesus ele tem uma vida nova para você. Jesus tem um recomeço para a tua vida. Creia que Jesus é a resposta de Deus para a nossa impossibilidade de ser salvos, para a nossa impossibilidade e incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. Nós somos merecedores de morte, nós somos merecedores do inferno, mas Deus nos amou de tal maneira que sofreu o castigo nosso, que pagou o preço em nosso lugar. Jesus te ama de tal maneira, então entregue sua vida nas mãos dele. Entregar a vida a Jesus é mais do que viver uma vida religiosa, apenas ir na igreja. É se apropriar daquilo que está disponível para nós em Cristo, que é ter uma comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus, ter uma vida nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua vida. E se você foi abençoado com esse vídeo, se você não compreendia por que Jesus morreu por nós na cruz, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe mais pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos nós precisamos de salvação.